Retornamos aqui ao nosso programa Dose Certa, com dois especialistas, Dr. Júlio, Dr. Delfim, falando sobre as doenças do pulmão, do nariz. E no intervalo a gente estava conversando aqui que às vezes a natação pode melhorar um sintoma, uma doença, e às vezes pode piorar uma outra, não é isso, Júlio? É isso, os pacientes que têm rinite, né, que é uma inflamação no nariz, né, e principalmente a rinite de causa alérgica, porque a gente tem várias rinites, né? A gente tem rinite alérgica, que é a mais frequente. Temos as rinites que acontecem durante os resfriados, durante as gripes, são rinites infecciosas. Nós temos rinites de outras causas, rinite vasomotora, rinite do idoso, rinite da grávida, mas no nosso caso, principalmente, e falando daquela que é mais frequente, a rinite alérgica, ela piora muito com a exposição ao cloro. Então não é a natação específica. É o cloro. Entendi. É o cloro da natação. Quer dizer, se você puder fazer natação no mar, tá ótimo. No rio? No rio também não tem problema. Né? Tem outros problemas, né? Tem outros problemas, né? Mas se você puder utilizar uma piscina que não seja com cloro, também é o adequado. Quer dizer, então, um indivíduo que tem asma e que tem rinite, ele vai fazer... É comum, a associação é muito comum, né? Em torno de 40% tem as duas doenças, né? Então, se você está fazendo natação para melhorar a asma, achando que aquilo é um padrão, como se dizia no passado, né? Fazendo aquilo, você vai piorar a tua rinite. E piorando a rinite pode piorar a asma também. Quer dizer, o paciente começa a sair de uma crise e às vezes entra numa outra crise. Sai da crise de asma, mas entra numa crise de rinite, depois volta para a crise de asma. Exatamente. E fica naquele ciclo. Isso, exatamente. Então, lembrar sempre que fazer atividade física é extremamente importante para todo mundo, né? Para todos nós, né? Mas para os pacientes que têm doenças respiratórias, e no caso específico da asma, é extremamente importante fazer atividade física. Só que tem que ter cuidado com o tipo de atividade física que vai fazer. E sempre supervisionada, né? Sempre supervisionada, claro, com certeza. Né? Delfim também no intervalo estava falando da importância de diferenciar algumas doenças do pulmão. Diferenciar a asma do enfisema. Explica isso um pouco, Delfim. O que é enfisema? O enfisema é uma doença que leva a uma obstrução da saída do ar dos brônquios. Ela é mais grave que a asma? No sentido de trazer complicação para a vida propriamente dito? Pode ou não ser, depende do grau. Você pode ter uma asma muito grave, um enfisema leve, né? Então, depende do grau dessa doença. Você pode ter as duas doenças associadas e você pode ter uma doença e a pessoa ter outra doença. Uma das nossas grandes dificuldades na prática diária é até diferenciar isso, né? Porque às vezes não é fácil você diferenciar se esse paciente tem asma ou enfisema, porque os sintomas são muito parecidos, né? Basicamente, o enfisema é uma obstrução que a gente chama de contínua e não tão reversível ao medicamento como a asma, né? E o enfisema tem a grande causa, que é o tabaco, né? Então, a gente tem aí de 100 pessoas que têm enfisema, normalmente 90 dessas fumaram. Então, é uma doença evitável, né, Maurício? Bastante evitável. Ao passo que a asma, às vezes, não. Às vezes, a pessoa já nasce com a asma, né? Então, há essa diferenciação. Os sintomas do enfisema também são falta de ar, tosse, também pode ter chieira no peito, né? É uma coisa mais que geralmente atinge as pessoas acima dos 40 anos de idade, né? Ao passo que a asma pode vir na infância, pode vir na fase adulta, até na terceira idade, mas o enfisema a gente observa após os 40 anos, geralmente a pessoa que tem história de tabagismo ou história de trabalhar em ambientes muito poluídos, alguma associação com fogão a lenha. A gente tem muita roça aqui, né, Maurício? Então a gente tem muita ainda pessoas que até têm fogão a lenha ou tiveram há algum tempo contato com fogão a lenha. Então isso também é uma coisa importante como causa de enfisema. Levando em consideração esse problema alérgico respiratório, a sinusite é mais um complicador, então? Mais um complicador desencadeador de crises.
né? A sinusite pode levar a uma pneumonia, pode levar a uma crise de asma, né? Se você tem um enfisema e apresenta um quadro de sinusite, isso pode piorar o teu enfisema e levar a consequências bastante ruins para o teu pulmão, né? Então, a sinusite, né, a gente brinca sempre com os alunos lá, que a gente nunca pode deixar de perguntar se ele tem tosse, se ele tem algum sintoma de sinusite, que às vezes o único sintoma de uma sinusite pode ser tosse. Então, às vezes, a tosse não está, a causa não está no pulmão, às vezes pode estar na região da face, né, de uma sinusite, de nariz também. Você começou a falar e eu queria que você desse um plá a mais sobre esse grande vilão que é o cigarro. Exato. Que não é só para essas doenças, mas para o câncer e para tudo mais. Para o câncer de pulmão, quer dizer, o câncer de pulmão é uma doença que, se você comparar aí com as outras neoplasias, com os outros cânceres, é uma doença, é um dos piores, é um dos mais graves, né? É o que mata mais, né? Então, o câncer de pulmão, se você também colocar como enfisema, é o câncer mais evitável que a gente tem, né? Então, a questão do tabagismo é o fator de risco mais frequente para o câncer. Graças a Deus, parece que essa cultura do fumo está diminuindo, né? Graças a Deus, Maurílio. Muita propaganda, muita conscientização, né? E a gente vê hoje o pessoal mais jovem, os adolescentes, brigando com os pais que estão fumando, né? Quer dizer, conscientização. Então, tentando, e ao passo que há alguns anos atrás isso era chique, era bonito fumar, né? Eu tenho paciente com alardeado no cinema, né? A gente tem paciente, Maurílio, que começaram a fumar com 8 anos de idade. Quer dizer, 8 anos de idade. Como é que ele pegou o cigarro e acendeu? O pai já achava bonito, o filho acendia o cigarro e começou daí um vício que às vezes é muito difícil, né? Hoje temos vários tratamentos para tabagismo, para ajudar na cessação do tabagismo. Inclusive, eu acho que a Secretaria de Saúde tem tem um grupo antitabagista, né? Inclusive com a liberação de medicamentos. De medicamentos, de palestras, de auxílio psicológico, né, que é muito importante. Isso é muito importante. É muito importante. E o tabagismo, a gente vê que tem pessoas que, mesmo doentes, têm muita dificuldade de largar o vício, né, mesmo tendo grandes sintomas. Às vezes tem gente usando oxigênio e está fumando. Quer dizer, então, é um vício muito ruim. Não comece, e se você parou, não volte, porque aquela é igual o primeiro gole do alcoólatra, né? O primeiro tragadinho hoje porque eu estou nervoso, e aí começa tudo novamente. É importante também, o microfone. É importante também se lembrar que o tabagismo hoje é considerado doença. Tá? Ele está incluído no CID, no capítulo de classificação internacional de doença. É uma doença. Então, o tabagismo tem que ser tratado. É considerado doença e deve ser, por isso, tratado. Tá? Então, não é de dizer que a pessoa não tem vergonha na cara, que isso, não adianta fazer isso. Né? O indivíduo que é tabagista tem que ser tratado como um doente. E, às vezes, a pessoa, por mais que queira sozinha, ela não consegue se livrar desse vício. Na maioria das vezes, não consegue se livrar desse vício e o retorno ao fumo é muito frequente. Então, é extremamente importante que ele procure auxílio. Né? O tabagismo é uma doença que deve ser tratada com auxílio médico. Né? Esse papo está muito legal. Eu acho que esse problema da asma, da rinite, a gente avançou muito. Mas eu queria mudar um pouquinho essa conversa, aproveitar o gancho que vocês estão com um trabalho novo na cidade. E eu queria falar sobre um outro problema também muito sério, que são as doenças do sono. Algumas pessoas não conseguem desenvolver o seu trabalho normal durante o dia, não conseguem ter uma boa concentração devido ao sono que não foi eficaz. Esse é o termo? Ele não foi reparador. Né? Reparador. Então, essa palavra que estava faltando. Exatamente. E essas coisas que você falou tem muito a ver com a hipersonolência diurna, ou seja, é a sonolência que o indivíduo tem durante o dia. Né? Então, eu sou junto com isso, vou atrapalhando o cara no meio da conversa. Vai atrapalhando. Então, esse é o sintoma de quem tem problema de doença do sono? O cara ter sono durante o dia? Esse é o sintoma principal da doença do sono mais frequente. Entendi. Que é a apneia obstrutiva do sono. Quer dizer, o que é isso? A apneia é a parada da respiração. Obstrutivo por quê? Porque fecha. Então, é alguma coisa na via aérea superior, na parte de cima, que se fecha e impede a respiração. Então, ele tem uma pequena parada de respirar durante a noite. Alguns indivíduos têm várias paradas, centenas de paradas, de pequenas paradas durante a noite. Essas pequenas paradas
São de quantos segundos? Essas pequenas paradas são de poucos segundos. Poucos segundos. A pessoa chega a acordar ou muito tempo. A pessoa acorda, a pessoa tem um micro despertar. Porque o cérebro acorda. Porque o mecanismo de respiração, ele independe da sua vontade. Da minha vontade. Com certeza. Né? O coração, ele bate independente se eu estou pensando que ele está batendo ou não. Com certeza. Eu respiro independente se eu estou pensando em respirar ou não. Se bem que tem... Bom, não vou fazer piada de louro aqui não, senão não vai dar certo. Mas quer dizer então que a pessoa vai ficar sem respirar por algum tempo. Isso. Durante a noite. É o que a gente chama de apneia, é a parada da respiração. E isso diminui a quantidade de oxigênio no cérebro. Com certeza, para todo o organismo. Diminui a quantidade de oxigênio para todo o organismo. Mas é o cérebro mas aí ele dá com o comando. A falta de oxigênio vai falar, acorda meu amigo, que você está morrendo. E aí o indivíduo acorda. É o que a gente chama de ronco ressuscitatório. É aquele camarada que vem roncando e ressuscita. Ele para de roncar, parou de respirar. De repente ele dá um ronco mais profundo. Se quiser eu faço a sonoplastia. Não precisa de fazer a sonoplastia, que a gente já conhece. Então, o indivíduo... Você vai me criar um problema em casa, Júlio. Então o indivíduo tem aquele ronco ressuscitatório. É ali que ele volta a respirar. Termo, Júlio. Ronco ressuscitatório. Ressuscitatório, tá? Eu fiquei preocupado agora. É o que te ressuscita, graças ao teu cérebro acordar. E isso, o Júlio colocou do tempo, né, da apneia, isso é muito variável, né? Tem pessoas que ressuscitam após 2 minutos sem respirar. Quer dizer, você imagina isso, Maurílio, centenas de vezes. Debaixo d'água eu já estava morto. Se a gente quiser parar de respirar 2 minutos, não conseguimos. Né? Então a pessoa às vezes para várias e várias vezes de respirar. Imagina o que o coração, como é que o coração sente isso, como é que o cérebro, todas as artérias, né? Então a gente vê que a apneia é uma coisa muito mais frequente do que a gente imaginava até algum tempo atrás. Você tem estatística de quanto que na população em geral? A gente antigamente nem se falava de sono, né, Maurício? Você lembra na tua faculdade alguma aula de sono? Não. Hoje em dia a coisa cresceu de uma forma que a gente tem num congresso de pneumologia um módulo só de sono. Né? As pessoas, os neurologistas mexem com sono. São várias especialidades que interfaceiam, né? Os otorrinos também mexem com sono. Quer dizer, então, hoje, muita gente está interessada nisso, porque, como o Júlio falou, um sono não reparador, isso tem N consequências para o indivíduo. Provoca doenças, falta de concentração no trabalho, mau desempenho. Essa pessoa podia estar desempenhando, um aluno podia estar passando de ano com mais facilidade do que por não estar dormindo bem. Né? Motoristas de caminhão podem provocar um acidente sério porque não dormem bem e têm uma sonolência diurna excessiva e dormem ao volante. Né? Então, a gente sabe hoje que a estatística oficial é mais comum no homem do que na mulher, né, Maurílio? Em torno de 2 para 1, né? 2 homens para 1 mulher. E a gente tem uma estatística, né, mais antiga que a gente trabalha de 5% da população geral de homens e 2,5% de mulheres. Mas últimos estudos, os estudos mais recentes, estão dando conta que, às vezes, até 30% da população geral pode ter apneia do sono e 46% dos motoristas profissionais. Lógico que eu acho que isso aumentou tanto, a gente tem sempre isso na cabeça. Mas não é porque quanto mais a gente fala, mais a gente estuda, mais a gente conhece e aquilo vai aparecendo? Também. Existe também uma moda nisso? Eu estou perguntando sem preconceito. Existe uma moda da doença do sono ou isso é uma constatação algo que já vinha acontecendo? Eu acho que é uma constatação, entendeu? A gente vê como uma coisa que a gente estava perdendo o tempo dessa pessoa e levando a um risco aumentado para várias doenças. Esse cara podia infartar, aquela história da morte súbita, morreu dormindo. Se ele tivesse tratado essa apneia do sono, poderia estar vivo até hoje. Né? Uma outra coisa, um outro detalhe em relação ao aumento, né, Maurílio? Eu acredito do diagnóstico. Aumento do diagnóstico. Porque a doença sempre existiu. Eu acredito que você está fazendo mais diagnóstico, mas a população está mais obesa. Exatamente. A população mundial está mais obesa. A obesidade é um problema... problema... Todas as camadas sociais. Todas. É um problema de saúde pública. Né? A obesidade é um problema de saúde pública. Né? Desnutrição. Haja visto que o nosso concorrente, que é o Globo Repórter, fala quase toda semana sobre obesidade. Pois é. Então, a população está ficando mais gorda. E a obesidade é realmente um fator de risco. A obesidade é um fator de risco. Não que o indivíduo magro não tenha apneia obstrutiva do sono,
mas há uma frequência aumentada de acordo com aquele famoso IMC, Índice de Massa Corpórea. Então, quanto mais obeso, maior a propensão que eu tenho de ter a apneia obstrutiva do sono. Então, são duas coisas. Eu faço mais diagnóstico hoje, porque eu procuro mais, então eu acho mais. Mas, em compensação, a população está mais obesa, então eu tenho uma prevalência maior, uma frequência maior dessa doença. Júlio, a gente vai para um breve intervalo. E ao retornar, eu vou te fazer a seguinte pergunta. Todo mundo que ronca tem apneia do sono? A gente já volta.